Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Contribua através deste link. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 31/12/2020. Então, o que a gente vê claramente é que a gente tem realmente, aquela desintensificação das ACAS, a famosa zona de convergência do Atlântico Sul, porém a gente ainda continua tendo, a gente vê aí claramente essa chuva mais realizada nessa região da porção aí entre Minas Gerais, Goiás e São Paulo, que pega bem a região do Quadrilátero dos Reservatórios e é o que deve ficar aí, permanecer ao longo dos próximos 7 dias. Um outro destaque também é essa região aí do norte da Bolívia, ali próximo a Rondônia, que ainda deve continuar tendo essa chuva aqui bem definida e isso deve continuar ajudando a região da bacia do Rio Madeira. As chuvas no sul aparentemente começam a dar uma trégua agora. A gente viu que teve uma troca de locacional com um pouco mais de chuva no sul, mas a partir de agora a gente vê que essa chuva ela já não é tão intensa ou significativa como nós vimos anteriormente, pelo menos nesses próximos 7 dias. E aí a região nordeste do país realmente ela fica aí, os modelos mostram que ela fica bem seca, principalmente aí próximo à região do litoral. Claro que tem alguns pontos ali entre Alagoas e Pernambuco que na faixa litorânea tem uma chuva um pouco mais intensa, mas a maior parte aí da região do Nordeste, principalmente essa região mais próxima ao litoral, deve apresentar um tempo seco mais definido nos próximos dias. O que acontece muitas vezes é porque é tão difícil no Nordeste a gente prever. O Nordeste ele está situado na região tropical e os modelos meteorológicos geralmente eles estão ligados aí a ele observar os fenômenos de grande escala, por exemplo, a frente fria, que ela tem uma escala global, como a gente chama. Então, quando ocorrem pequenos fenômenos locais, por exemplo, alguma região que está apresentando uma umidade relativa muito alta, ou você tem alguma montanha, alguma coisa, alguma chuva que a gente chama de chuva orográfica, que ajuda aqui a formação de chuva, então você pode ter uma chuva mais significativa do que os modelos estão mostrando. Então, como geralmente os modelos eles pegam bem esses fenômenos mais de escala global, então dificilmente algumas regiões, por exemplo, do Nordeste, algumas regiões do sertão nordestino, por exemplo, do semiárido, pode apresentar uma chuva mais expressiva, mas geralmente fica em pontos localizados. E uma forma de você comparar isso é você perceber se choveu na sua cidade, procura cidades ao redor, vizinha, para ver se choveu, por exemplo, numa larga escala. Se você observar aqui, ó, na região de Minas Gerais, você tem um fenômeno que está atuando, uma frente, que o modelo mostra que tem essa previsão, e ela tem uma escala muito grande aqui. Você pode perceber que são centenas de quilômetros, aí 500, 600 quilômetros de atuação. Mas aqui no Nordeste você pode ter, por exemplo, uma nuvem de 1 a 2 quilômetros na horizontal, por exemplo, que o comprimento dessa nuvem, na verdade, vamos tratar aí como o diâmetro dessa nuvem, nessa faixa de 1 a 2 quilômetros, e só vai fazer chover naquela localidade. Por isso que é tão difícil. A dinâmica atmosférica numa região mais tropical é diferente da dinâmica atmosférica numa região subtropical. Então, os modelos dificilmente vão pegar isso. Eles vão pegar o quê? Fenômenos assim, ó, de grande escala, por exemplo, essa frente ela deve estar avançando e ela começa a ajudar a organizar chuvas aqui, ó, no oeste da Bahia, no Maranhão e no Piauí. Então, isso o modelo ele consegue pegar bem, mas fenômenos locais realmente dificilmente ele vai pegar. Então, às vezes as pessoas perguntam, para mim, porque a previsão disse que ia ser seco na minha cidade, mas choveu. Por quê? Deve ter ocorrido algum fenômeno local na sua cidade ou realmente ali em cima
da onde você mora, que acabou trazendo para você uma chuva. E se você olhar, por exemplo, na cidade vizinha ou algo a 10, 15 quilômetros de distância, já vê que já não aconteceu nada. Então, por isso que é tão difícil a gente prever, né, assim, pontualmente o que vai acontecer. O que a gente prevê bem é essa questão de fenômenos de grande escala. E mesmo assim, tanto o locacional como a intensidade a gente não sabe realmente se vai acontecer. Então, isso é um exemplo. Tá, vai chover aqui na região da Bolívia, por exemplo, aqui no Paraguai. Aqui te mostra claramente que tem, né? Os modelos mostram essa chuva bem localizada. Mas se a frente se deslocou, por exemplo, 100 quilômetros em direção à região equatorial, essa chuva ela também dá uma deslocada um pouco aqui, 100 quilômetros em direção à região equatorial. Então, por enquanto, os modelos mostram que a maior probabilidade de chuva de ocorrência é realmente nessas regiões aqui, e ele está mostrando esse locacional. Esse é um dos fatores. Um outro fator é a quantidade de chuva. O que a gente vem notando, né, nesses últimos dias é que o modelo parece estar superestimando a quantidade de chuva que está se realizando. Então, quando a gente olha uma figura desse tipo, a gente vê, ele está colocando aqui, por exemplo, 150 milímetros, 60 milímetros acumulado de 7 dias, mas pode chover, por exemplo, 100 milímetros, pode chover 50 milímetros, um pouco a menos, como também pode chover um pouco mais. Mas olhando esse passado recente, a gente vê que os modelos realmente eles estão mostrando aí uma chuva mais superestimada. E outra questão aqui de locacional é quando a gente olha a questão da umidade relativa do ar. Então, se você tem umidade aqui mais ou menos em 500 HPA, você vê claramente que essa nuvem ela tem uma capacidade de se desenvolver na vertical muito. Então, quanto maior a nuvem se desenvolve na vertical, mais chuva a gente pode ter. Então, toda essa região aqui, lá no dia 7, né, que está apresentando uma umidade relativa mais alta, em 500 HPA, provavelmente, né, não quer dizer que realmente vai acontecer, mas provavelmente deve apresentar aí chuvas mais de forma mais locacionais, né? Por exemplo, em algumas regiões. Não é quer dizer que toda essa região vai chover, mas você pode ter uma convergência de umidade e se concentrar em alguns pontos dentro dessa região, ok? Observando um pouco a questão dos fenômenos de grande escala, a gente vê que tem essa massa aqui, né, esse sistema de alta pressão na região aqui do Atlântico. Esse sistema de alta pressão ele se mantém, porém ele é rompido, né, ou empurrado para próximo da África pela entrada de sistemas de baixa pressão e possivelmente formação de frentes aí até o dia 16, dia 17. Então aquele sistema de alta pressão que as pessoas comentavam muito que poderia acontecer aqui na região central do país, que bloquearia as chuvas na maior parte do país, mantendo as chuvas mais concentradas um pouco aqui na região sul, esse sistema ele não deve se repetir por enquanto até a metade de janeiro. Então o que a gente vê claramente é que a gente tem a possibilidade aí de chuvas bem distribuídas na maior parte do país, com exceção aqui de uma boa parte da região nordeste e uma parte aqui da região sul, como nós vimos aí nessa figura anterior, né? A gente vê que o sul deve começar a ficar um pouco mais seco a partir de agora e o nordeste, a maior parte, deve manter aí o tempo seco, mas bem definido nos próximos dias, ok? E em questão da altura geopotencial, realmente a gente não vê aquele geopotencial de 5,990 ou 5,900, né, que o pessoal vê, que geralmente caracteriza uma questão de bloqueio atmosférico aqui na região central, que a gente vê que em alguns momentos fica a pressão mais alta e em alguns momentos a pressão fica mais baixa. Então é uma dinâmica normal que ocorre durante essa época do ano, né, já que nós estamos aí no verão, ok? Mas por enquanto nada de bloqueio assim que os modelos estão mostrando bem definido. O que pode ocorrer é mesmo que os modelos estejam superestimando a quantidade de chuva, ok? Olhando um pouco agora, né, a gente tem aqui a entrada da frente nesses próximos dias, até o dia 4. Depois tive um retorno aqui das chuvas um pouco na região sul do país. Depois você tem a entrada de outra frente. Essa outra frente ela ajuda a organizar e a trazer chuvas aqui para a região nordeste também, pegando bem o Maranhão, o Piauí e a Bahia. Mas os outros estados eles apresentam
um tempo mais seco, porém pode acontecer algumas chuvas de forma locacional, como mostra aqui, ó, você vê, né, que entra umidade relativa boa e em alguns pontos dos estados você pode ter de forma mais locacional uma chuva mais bem definida, ok? E olhando a questão aqui de temperatura, você tem uma temperatura em média, né, nos próximos 15 dias, na verdade, dentro da faixa da normal climatológica. Então não devemos ter nem uma temperatura muito alta, nem uma temperatura muito baixa. Então nós devemos seguir aí com temperaturas dentro da climatologia para essa época do ano. Então, olhando um pouco agora a questão de armazenamento de água no solo, a gente vê que a região sul ela começa, né, a projeção mostra uma leve diminuição para os próximos dias, contudo, a gente já vê aí uma recuperação bem definida aqui do armazenamento de água no solo na região do quadrilátero dos reservatórios, né? Como o nosso foco aqui é olhar mais o setor elétrico realmente, então essa região aqui é uma região bem importante, porque ajuda aí a recuperar os reservatórios do Sistema Interligado Nacional e, consequentemente, abaixar o preço de mercado dessa energia. Mas vamos acompanhar para ver o que vai acontecer aí ao longo dessa primeira quinzena do mês de janeiro e esse início de 2021. Então, o que a gente vê é que a gente ainda tem uma diminuição nos próximos dias do armazenamento de água no solo, tanto no quadrilátero dos reservatórios como nas bacias de Belo Monte e do Tocantins. O sul ele começa a apresentar um leve aumento nas vazões, mas depois ele não mantém e vai começar a cair. E a região do Madeira, como sempre, né, apresentou chuvas significativas e está apresentando ainda essas chuvas. E a tendência é você começar a ter um aumento gradativo dessas vazões nos próximos dias, ok? Como já está acontecendo no que a gente viu. E olhando agora os modelos que o ONS trabalha, a gente vê claramente, né, que ele está concentrando bem as chuvas aqui na região do quadrilátero dos reservatórios. Os três modelos mostram esse mesmo sinal, né? Não mostram umas acas bem definidas, mas a gente ainda continua tendo uma chuva boa entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo. E isso é bom porque a gente deve começar a ter a recuperação dos reservatórios nos próximos dias, por exemplo, continuar a recuperação que nós já temos aí observado, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.